Esse trabalho nosso, ele é muito bom. E nesse início, eu tenho o meu agradecimento a todos pela colaboração, pela participação, pela presença, porque auxilia muito, né? A presença, a participação. E o nosso tema é o mistério do nascimento. É bem importante assim, porque muitas vezes a gente vê, né, o pai oprimindo o filho, a mãe oprimindo o filho, não permitindo que o filho saia da moradia. Então, isso a gente pode tomar assim como o que a gente está vendo hoje no momento. Aquele sistema que muitos conhecem, e conhecem também dentro da moradia. Mas se a gente tivesse uma condição de ver um processo anterior, nós veríamos que esse hoje, que não tem a permissão de sair da moradia e que dificulta a vida dele ter o amadurecimento, porque nós só amadurecemos assim, né? Se nós temos a dificuldade, se nós temos que nos empenharmos no trabalho, nas idas, na vinda, nos relacionamentos, então nós temos o amadurecimento. Mas quando a pessoa não tem a oportunidade de sair da moradia, em épocas anteriores, ela teve esse mesmo comportamento com aqueles que eram seus descendentes. Esse que teve esse comportamento anterior com seus descendentes, agora ele mora naquela moradia que também não tem a permissão de sair daquela moradia. Acontece assim, que quando no período anterior, com esse sistema de tolhimento, de posse, porque quando o pai não permite que o filho saia da moradia, quando a mãe não permite que o filho tenha a sua vida normal de desenvolvimento, de relacionamento, então, quando esse faz o passamento, ele fica próximo de famílias assim, que têm o mesmo tipo de comportamento. Então, quando apresenta uma oportunidade de ter um novo nascimento, esse então nasce nessas famílias e passa depois por essa situação, para que ele veja o comportamento que ele teve. Então, aquele ensino bem importante que fala assim, que aquilo que plantas, hás de colher. Então, a pessoa tem que lembrar que aquilo que plantas, hás de colher. Então, num período anterior, a pessoa plantou e agora ela está passando pela mesma situação. Então, a bondade do Criador de nos possibilitar sempre uma nova oportunidade na vida. Isso é bem interessante assim. A gente vai confirmando que novos nascimentos está relacionado com aquela maneira que existe da pessoa poder ter o desenvolvimento. Então, cada espírito humano tem que ir observando o procedimento que ele está tendo, porque vamos ter que colher. Então, muitas vezes, nós vemos uma criancinha e aquela criancinha parece pura, ingênua, em muitos casos, porque também já tem criancinhas pequenas que dificulta até o trabalho de fazer a limpeza dela. De meses de nascida, em vez de facilitar o trabalho, ela dificulta. Fica sem aquela harmonia, mas tem muitos outros que fica com um procedimento de ficar agradecendo aquele que está fazendo o trabalho de higienizá-lo. Tanto é que a gente vê assim que quando a criança está trabalhando, quando o adulto está trabalhando com aquela criança muitas vezes fica sorrindo. Então, o número de crianças que ficam sorrindo é maior. Então, nós tínhamos que trabalhar assim, né? Muitas pessoas não compreendem porque a criancinha já nasce com um tipo de doença. Já nasce doente. Tem que ser feito um trabalho de todas as maneiras, porque no período anterior, também essa criança, na fase anterior dela, descuidou. Então, ela não cuidou do corpo dela, não cuidou das coisas que eram da responsabilidade dela. Então,
esse equilíbrio que existe com as leis que o Criador instituiu. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então aquela compreensão assim que nós vemos que muitos falam assim da injustiça. Mas numa pequena escala, uma família que passa por situação, ela fala assim que ela quer a justiça divina. Esse é o termo que nós ouvimos. Aquela família está querendo que aquele elemento que passou por situações, tem muitos tipos de situação. Então, uma situação, aqueles que veem aquele passando por esse sofrimento falam assim que querem justiça divina. Então, em novos nascimentos, quando a pessoa apresenta limitação na sua vida, no seu corpo, está relacionado à necessidade daquele espírito ter aquelas vivências. Em muitos casos também está tendo a necessidade dos pais terem que passar por esse tormento, porque quando tem um carinho por um filho e aquele filho passa por limitação de saúde, aqueles pais ficam muito preocupados. Então aquela alegria daqueles pais quando vê aquela criança recuperando, isso é bem importante assim. Então essa maneira que nós temos de colher, então vai trazendo dentro de nós aquela transformação. E essa transformação nós tínhamos que solidificar dentro de nós, porque tem um ensino bem importante que faz referências às virgens, que várias virgens, né? Que faltava o óleo, faltava o fósforo, faltava o pavio para acender aquela lâmpada. Então esse óleo, esse fósforo, esse pavio, eu vejo que é de uma maneira assim de estarmos utilizando os dons que nos foi permitido ter. Então essa condição bem importante assim de ter a capacidade de usar os dons. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, se nós descuidamos e não usamos o discernimento para ver o procedimento que nós estamos caminhando, e nós somos envolvidos, porque tem muitas coisas que tínhamos que ficar calado e tinha muitas coisas que tínhamos que falar. Esse calar é um posicionamento, que é aquela condição bem importante que fala assim, que não dê pérola aos porcos. Então, o mistério do nascimento é esta condição da pessoa ver como ela está caminhando no presente e como ela vai continuar caminhando. Isso, cada um teria que estar muito cuidadoso com ele, porque tem aquela referência bem importante que iam apedrejar uma mulher e eles aproximam de Jesus e perguntam se aquilo está certo. E Jesus fala bem simples assim mesmo. Aquele que não tem nenhuma culpa, joga a primeira pedra. Todos aqueles homens que se encontravam ali foram dispersando. Então, essa condição assim de fazer referência de como eu me encontro e ter aquela condição de ter o discernimento, porque eu preciso de falar, não é calar, mas eu preciso de calar, também não é falar. Essa diferença, falar o quê? Calar quando? Porque nós temos que nos tornarmos aquela condição bem importante, vós sois o sal da terra. E o sal, a gente sabe assim, que ele é um equilíbrio para o corpo. O sistema de utilizar o sal na alimentação é bem interessante, porque ele dá o equilíbrio. Tanto é que uma pessoa no período da tarde não alimentou direito, muitas vezes tem dor de cabeça. E se acontece dela colocar um pouquinho de sal na boca, é suficiente para aquela dor de cabeça passar. Então o sal mantém esse equilíbrio em todas as espécies. Porque nós sabemos assim que quando tem criadores que criam os gados solto, de período em período ele tem que colocar sal no coxo para aqueles animais. E o cheiro do sal,
quando esse trabalho está sendo feito, os animais aproximam para receber aquele alimento. Então, essa referência que nos traz nos ensinos que nós temos que nos tornarmos o sal da terra, quer dizer assim, que nós temos que nos tornarmos equilibrados. Então, discernir. Aquilo que precisa de falar é aquilo que precisa de calar. E aquilo que precisa de falar, a pessoa tem que ter um conhecimento, tem que ter uma profundidade. Porque se nós vamos fazendo um trabalho com o mistério do nascimento, nós vemos assim, que aqueles que nasceram com limitação, eles têm a tendência. E é bem interessante, porque essas tendências, que é normalmente tendências de não ter um movimento na vida, são mais acomodados. Então o que acontece? Tem a limitação do corpo para fazer o trabalho de alimentar cada parte do corpo. Porque quando nós fazemos o movimento correto, então nós auxiliamos o nosso coração a ter a possibilidade de continuar trabalhando. Então, o movimento, aquela condição que cada um precisa de ir observando, que tipo de movimento que ele precisa de fazer. Aqueles que fazem movimento sem utilidade, também, num período seguinte, eles param e a degeneração do seu corpo de matéria grosseira acentua. Utilidade. O mistério do nascimento é isso. A criança nasce, ela nasce naquela condição que aqueles pais precisam e ela nasce naquele ambiente que ela necessita. Isso, cada um precisa de lembrar assim. Os fios do destino, eles são firmes e definidos. Fica bem simples assim. Na família, 5 irmãos, ou mais irmãos ou menos irmãos, sempre apresenta um que tem a capacidade, que tem um desenvolvimento melhor para sobreviver. A diferença desse para os outros é o empenho. Ele empenhou. Não empenhou somente com o corpo físico de matéria grosseira. Ele foi orientando-se. É isso que nós precisaríamos de ter presente dentro de nós. Uma maneira de continuarmos nos orientando. Quer dizer assim, essa orientação a gente vai observando assim, que existem muitas maneiras que nós temos exemplos, né? A pessoa está trabalhando no fogão, ela vai orientando-se com aquele trabalho que ela está fazendo. A pessoa, se é um veterano, uma veterana, ele sabe assim o tempo que precisa e as confirmações que a pessoa vai tendo naquele processo que a pessoa está utilizando. Quando é noviço, a gente vai observando que esse noviço vai sendo orientado. Isso é físico. Agora, para a nossa vida interna, nós temos que fazer esse trabalho, porque se aquilo que plantas hás de colher, então nós temos que observarmos assim que nós recebemos muitas influências que se dá o nome de negativa. Então a pessoa tem facilidade de ver no outro somente a parte que não é boa. Mas tem aquela condição bem importante assim que quando a gente compra frutas, a gente vê assim que uma parte daquela fruta estragou, mas tem uma outra parte que ainda se encontra boa. Então, aquele que tem a facilidade de ver somente a parte que é ruim, ele vai ser medido também da mesma maneira. Mas falar que aquela parte, num sistema de alerta, já não se encontra boa, essa é a diferença. Em ver somente a parte ruim e a parte que ainda tem possibilidade de aproveitamento. A gente vê muito isso com profissionais de saúde. Ele vê, muitos e muitos veem aquela condição que ainda tem possibilidade de ter uma melhora, um aproveitamento. Mas para isso existem muitas outras coisas. A pessoa tem que largar costumes anteriores, ela agora tem que ter um empenho melhor.
ela tem que ter um sistema de uma recomposição orgânica que possibilita a ela uma maneira melhor para poder contar com aquele corpo físico. Ela tem que ter um conhecimento de alimentos, porque nós sabemos assim que o alimento, ele muda a constituição do corpo. Tanto é que tem determinadas ervas, tem determinados procedimentos que dá ânimo, que dá disposição, que tira estado febril. Quer dizer, é o próprio que tem que fazer esse trabalho. Se nós cuidarmos direito de nós, então o que acontece? Acontece uma coisa bem importante. Muitas vezes nós ouvimos falar assim que eu quero a mesma mãe na próxima vinda, que eu tiver a oportunidade de voltar nesse ambiente. Precisa de ver se essa mãe quer ser mãe novamente desse. Então a pessoa pode querer, mas ela precisa de ver se aquela outra parte está querendo. Porque nessa vida, aquela mãe foi muito boa, tem essa relação. Então, esses fios do destino, essa satisfação. E a gente vai observando assim que, no ambiente de formação de jovens, então os professores ensinam assim a formação de grupos. Então nós sabemos assim que é 5 ou 6 ou 4, e que 2 ou 3 é que trabalha, os outros não trabalham. E aquele que tem facilidade de fazer o trabalho, que tem boa vontade e que é polido, coerente, todos querem fazer parte do grupo desse. Agora, enquanto está no período de formação, ele vai aceitando, ele vai levando, porque ele não tem contrastes assim, ele é bom naturalmente. Agora, numa fase seguinte, de amadurecido, das coerências que ele vem tendo e das incoerências que ele vem recebendo, ele vai desenvolver uma condição de ver se ele é que quer fazer parte desses que falam que quer ficar com ele. Então, o mistério do nascimento é esta condição. A pessoa, para ter pais bons, ele tem que ter tido um merecimento. Isso é físico, porque aqueles pais, mesmo sendo bons, se eles descuidam, entra naquela condição de ter uma ovelha negra na família. Isso é bem interessante assim, mas isso é verdadeiro. Muitos falam assim, como pais bons, e esse traz tanto problema. Eles descuidaram, eles permitiram influências, frequentaram ambientes, porque as pessoas acham assim que ela pode fazer o que ela quer, ela pode falar o que ela quer. Não podemos ir em qualquer lugar. Isso é físico, porque um exemplo bem simples assim, a pessoa está fazendo uma função e aquela função tem cheiro, né? Pode ser um produto de limpeza, pode ser muitos tipos de trabalho que tem cheiro com aquilo que a pessoa está fazendo o manuseio. A pessoa termina, lava direito a mão e ela cheira a mão várias vezes. E ela pede para outro cheirar a mão dela. Então, a pessoa fala que está bom, mas ela está sentindo o cheiro. Esse cheiro ficou impregnado no seu corpo de matéria fina. Então, o que acontece? Essas influências ficam impregnadas no nosso corpo de matéria fina. Então, aquela mulher que frequentou qualquer lugar, mesmo ela tendo índole boa, seu companheiro tendo índole boa, agora vai vir um filho que é uma ovelha negra, pelas influências que ela permitiu daqueles seus conhecidos e daquele ambiente que ela frequentou. Então, a pessoa acha assim que vai dar certo, a vida de cada um de nós vai dar certo quando a pessoa conclui. E fica bem fácil assim da gente ver se deu certo a vida daquela pessoa na velhice. Ela apresenta nobre, polida, coerente, rejuvenescida. Teve o amadurecimento dentro dela. Então, para nós termos esta condição,
nós tínhamos que lembrar assim, que aquela criança, no período escolar dela, ela foi bem sucedida naquele ano letivo, mas todos os dias ela fez revisão dos ensinos que foram ministrados. Todos os dias ela recebeu supervisão na moradia. Então, ela concluiu bem aquele ano, mas foi feito um trabalho todos os dias. Então, aquela condição bem importante que nós conhecemos, homens com 60 anos ou mais, eu conheço até com 70 anos, que ainda tem mãe. E a mãe refere a ele muitas vezes como meu filho. E ele fala, minha mãe. Então, o que acontece? Um filho é a vida toda. Para termos filhos bons, ou para termos uma moradia boa na próxima vinda que viermos para a matéria grosseira, a pessoa tem que tornar-se polida, coerente. Aquela condição bem importante assim, né, de conhecer os ensinos. Quer dizer que por tuas obras te reconhecereis. Então a pessoa vai colher aquilo que ela plantou. Então, para colhermos coisas boas, então o nosso plantio é com a nossa intenção. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando, que é muito comum na moradia, né? A bondade daquela mulher na moradia, que ela que é responsável pela moradia, o jeito que ela prepara a moradia, o jeito que ela prepara o alimento, e não tem como agradecer. Porque aquelas crianças pequenas não tem obrigado pelo almoço, obrigado pelo lanche, não tem como agradecer. Então, essa bondade é de dentro, a intenção que foi feito aqueles preparados, é isso que nós precisaríamos de perceber. Aquele adulto, o que está fazendo um trabalho para o outro, ele espera o agradecimento do outro. Quer dizer assim, ele está fazendo para ser visto de fora. Mas na moradia, aquela que está fazendo aqueles preparados, ela está fazendo por ela, é de dentro, a intenção dela. Então, por tuas obras te reconhecereis, então é o que eu faço com a minha intenção. Então, eu posso aproximar-me daquele, ou daquela, ou daquele outro, e dá palavras para ele bem bonitas, mas aquela referência assim da boca para fora. Então, aquele que está ouvindo sabe perfeitamente que é da boca para fora. Ele fica calado porque ele não quer tumultuar a vida, mas ele está sabendo que é da boca para fora. Isso a gente vê em muitos e muitos. Então, o que acontece com cada um de nós? Eu preciso de fazer o ato de dentro. Então, esse ato de dentro, quando é verdadeiro, e aquele que recebeu verdadeiramente, porque foi de dentro, ele lembra, anos e anos depois, ele lembra daquilo que ele recebeu. E anos depois, muitas vezes, ele usa da mesma maneira para com o seu semelhante. Então, quando nós pensamos assim, que nós estamos evoluindo, não estamos, porque nós vamos aceitando a decadência. Se as pessoas sujam os rios, então o que acontece? Não são evoluídos, porque a base da vida é a água. E se estamos sujando a água, que não pode nem ser aproveitada, então não somos evoluídos. Isso vem acontecendo, porque o ato de dentro que um ou outro realizou não era verdadeiro. Então foi tendo a degradação, foi tendo uma degeneração dos povos. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós, bem presente, esses acontecimentos, essa referência. Então, para uma pessoa evoluir, o ato dela tem que ser verdadeiro. E ela tem que aprender a tornar-se o sal da terra. Porque não é com aquela condição, né, que a criança, que o adulto refere-se àquela criança dizendo assim,
Não adianta falar, ele não me ouve, ele não obedece. Mas o que esse adulto fez que agora essa criança atua desta maneira? Se ela veio naquela moradia, então aqueles adultos prontificaram em auxiliá-la. Ela pode ter tido essas tendências anteriores, mas o adulto não desenvolveu essa condição. Então o que acontece com esses adultos? O mistério do nascimento vai nascer em lar pior, que é o que vem acontecendo. A diferença que nós precisaríamos de ter dentro de nós, bem firme mesmo, é de perceber que não é as coisas materiais que fazem a pessoa tornar-se evoluída. Isso, se fizermos uma pesquisa, nós vamos confirmar o procedimento que a pessoa teve para ter aquelas coisas materiais. Então, cada um de nós tinha que ter bem presente assim, né, que a evolução é um procedimento de dentro. Aquela condição bem importante assim, que muitas vezes o funcionário tem uma condição nobre, ele é nobre, então quando dirigem-se aquele funcionário na moradia, dirige com uma consideração, com um respeito, porque ele irradia essa condição. Mas muitos e muitos também não têm essa consideração, não merece a consideração. Então, não é porque tem essa profissão que a pessoa também é evoluída. Então, o grau medido de evolução é de como a pessoa é. É que aquela referência muito importante de um ensino que fala assim, que a nossa fala não deve passar nem do sim e nem do não. Isso fica bem fácil assim, porque no comando de um filho, aquele filho pediu uma permissão, o adulto tem que estar já com um sistema organizado dentro do saber daquele filho, se pode dar a ele a permissão. Essa firmeza. Se o adulto não tem dentro dele essa organização, dessa firmeza e do conhecimento do que está acontecendo, então esse filho também sente que pode fazer comercialização com aquela permissão que ele está querendo. Então, cede assim ou cede de outra maneira e acaba tendo aquela permissão. Mas quando o adulto tem um domínio, então o adulto sabe se pode ou não. Em muitos casos a criança nem pede, pela firmeza do adulto. O mistério do nascimento. Nossa vida, ela é fios de destino entrelaçando. E a gente vai observando assim que esses fios vão desfazendo ou vão ficando mais fortes. Tem duas maneiras, né, de ficar mais forte e duas maneiras de ficar mais fraco. O de ficar mais forte é com o amor e de ficar mais forte é com o ódio. O desfazer é com o saber. É percebendo a limitação que a pessoa tem e qual o procedimento que ela vai ter que ter a vida toda para ela trabalhar com a limitação que vem apresentando. Então, essas maneiras assim que nós precisaríamos de continuar tendo conosco. Então, aquele auxílio que já foi trazido há 3.500 anos por Moisés, do terceiro mandamento, que é uma reflexão sobre os 6 dias anteriores, é para isso. Para ver como eu me encontro, para ver o procedimento que eu estou tendo na minha vida, da minha moradia, porque é a sequência, porque aquela mãe que não permitiu que o filho saísse da moradia, na fase daquele impulso que existe no nosso corpo de matéria grosseira, que a gente vê assim que tem ainda povos que fazem ritual com o menino de 13 anos, quer dizer que já está possibilitando que aquele menino tenha a condição de sobreviver.